E aí, pessoal, tudo bem? Nós vamos agora para a nossa segunda parte da primeira videoaula do segundo ano. A primeira aula foi um pouquinho teórica, talvez um pouco desgastante, falando ali do Descartes, do racionalismo, do empirismo, né? Como formas de conhecimento. Agora a gente vai tratar mais de questões um pouco mais práticas, relacionadas à questão da ética, da moral, e discutir o que é liberdade e a questão do existencialismo, que é o tema do trabalho de vocês, né? De uma forma bem sucinta, eu vou tentar não me alongar tanto, porque são muitos temas dentro dos slides a seguir, né? Então, essa segunda parte que nós temos, ética e moral, existencialismo, liberdade e determinismo. O que é isso? A partir das aulas lá do Descartes, nós começamos a perceber que os racionalistas e a Idade Moderna, de uma forma geral, dava ênfase muito à questão da razão, do pensamento. Mas como que a gente pensa? Ou seja, como que a gente elabora nossas ideias, o que compõe as nossas ideias, né? E aí, se a gente for perceber, um dos livros que eu estou usando como referência é o Filosofando, que eu vou colocar nas referências no final, vocês vão ver alguns recortes. A autora, ela coloca o seguinte, alguns elementos que compõem o nosso pensamento é o juízo, a percepção e a razão. Bom, a razão a gente já sabe, a questão do intelecto, do raciocínio. A percepção é aquilo que eu percebo do mundo, como eu vejo o mundo, a questão das sensações, principalmente, né? E o que são juízos? O que lembra a palavra juízo para vocês? A palavra juízo pode lembrar, remeter a questão do juiz. E quem é o juiz? O juiz é aquele que julga determinados atos, determinadas ações, tendo como referência uma legislação, uma constituição. Né? E todos nós, de alguma forma, fazemos juízo das coisas, nós julgamos as coisas, ou melhor, julgamos as ações das pessoas e as próprias pessoas. Mas com base em que nós formamos esses juízos? Com base em que eu falo que uma coisa é certa ou errada, boa ou má? De onde que eu tiro essas ideias? Será que a gente já nasce com essas ideias? Será que elas são comuns em todos os lugares, independente da época, do lugar? Então, esse juízo, essas escolhas, né, se dão por meio do quê? Porque, por exemplo, que vocês escolhem estar aqui nesse momento, seja numa sala de aula, no caso agora estar em casa, que nem é tanto uma escolha, né, é uma necessidade pelo contexto atual, estar na escola, por que a gente escolhe roubar ou não roubar? Por que a gente escolhe, eu acho que é um exemplo bem prático, né, também. Por que a gente escolhe casar com uma só pessoa, por exemplo? Por que a gente não escolhe casar? Me apaixonei, vou me casar com uma pessoa. Por que eu não posso escolher casar com mais de uma pessoa? E por que muitas vezes nem passa isso pela nossa cabeça? Um outro exemplo que eu costumo, né, dar é por que, por exemplo, a gente aceita e não questiona o fato de mulheres terem que usar a parte de cima do biquíni lá na praia e os homens não. Né? Não é uma questão de feminismo, machismo, seja o que for. Mas de onde que a gente tirou essa ideia? Né? São diferentes, né? A parte de cima, o seio do homem e da mulher. Em que são diferentes? Em tamanho? Em sentido? Em simbologia? Por que a gente... De onde que veio essa ideia? Então, de onde que vem essas determinações? E por que a gente assimila isso de uma forma que aquilo parece que sempre foi assim? Né? A partir disso, a gente tem que lembrar da questão da cultura. Acho que o principal elemento que a gente fala aí é a cultura. E o que é a cultura? Cultura tem a ver com todos os nossos valores, ou seja, o que a gente acredita que é certo ou que é errado, o como a gente convive entre nós, os nossos costumes, né? O como a gente se veste, o como a gente fala, a nossa linguagem, tudo isso tem a ver com a nossa cultura. E aí a frase que tem, que demonstra isso aí pra gente trabalhar é: o mundo cultural é um sistema de significados já estabelecidos por outros. O resultado de nossos atos está sujeito à sanção ou ao elogio ou à reprimenda. Ou seja, quando a gente nasce, todos esses valores já estão aí postos. Aí quando nós estamos lá na nossa família, lá bebê, a gente começa a aprender dentro da família, primeiramente, e da comunidade, depois da escola, etc., esses valores. O que são valores, né? Aquilo que eu tenho como primordial, que eu tenho como importante, né? Do que é certo e o que é errado fazer. Depois é que a gente vai, às vezes, criando nossa independência com relação a isso, ou não. Realmente, aqueles valores que eu aprendi na infância, eles vão, de fato, ser carregados comigo a vida inteira.
E aí nossas ações, elas são o tempo todo julgadas pelos outros, porque nós vivemos em sociedade. E muitas vezes julgadas por nós mesmos, através dos nossos valores. Então, esse negócio de julgar, né, antes de eu falar aqui o conceito de moral, esse negócio de julgar, a gente também tem que deixar bem claro que existem principalmente 2 tipos de juízo. Deixa eu ver se tá nesse aqui. Aqui, ó. Juízo de valor e juízo de fato, né, que eu não cheguei a comentar antes de passar o slide. O que é um juízo de fato? Eu falar que este mouse é preto e que é um mouse, é um juízo de fato. Assim que a gente conhece esse objeto com o nome de mouse, que poderia ter sido outro nome, mas o nome comum que nós determinamos é mouse. E assim que determinamos que o nome dessa cor aqui é preta, então é um fato. Eu não estou colocando um valor meu, uma ideia minha sobre isso, mas sim estou descrevendo o objeto. Mas se eu falar que esse mouse ele é bom ou ele é ruim, se ele é prático ou ele não é prático, isso já não é o fato, porque é uma opinião minha, que pode ser diferente da opinião do outro. Então, já é um juízo, é um julgamento de valor, ou seja, é um juízo que eu faço a partir de um ponto de vista meu. Né? Então, são 2 coisas distintas. Nós julgamos, mas não julgamos os fatos como eles são, quando a gente descreve, ou a gente julga com nossos valores. Por isso que muitas vezes, quando nós estamos produzindo texto, e eu falo isso muito para os meus alunos aí na hora de fazer uma redação, um texto que for dissertativo, que é complicado num texto dissertativo a gente colocar juízos de valor. Por exemplo, tal filósofo é muito importante, tal coisa é muito boa, porque um juízo de valor é algo muito pessoal. E eu não tenho como corrigir algo muito pessoal. Não posso dar certo ou errado num texto que você só falou uma opinião sua, porque é uma opinião, né? É uma opinião, portanto, não precisa ser fundamentada ou argumentada, é simplesmente uma opinião. Né, superficial. Então, quando a gente fala com relação ao que nós vamos falar agora da moral, a gente está falando de juízos de valor. E de onde que vem esses valores? Da nossa cultura, da nossa educação. E aí, tudo isso tem a ver, né, no ponto que nós chegamos aí na questão da moral. Esse conjunto de regras, essas normas que a gente tem diretamente nos grupos sociais que nós vivemos, a gente vai chamar de moral. A definição que está lá no livro Filosofando é: moral é o conjunto de regras que determinam o comportamento dos indivíduos em um grupo social. De modo simplificado, o sujeito moral é aquele que age bem ou mal na medida em que acata ou transgride as regras morais admitidas em determinada época ou por um grupo de pessoas. Diz respeito à ação moral concreta quando nos perguntamos: o que devo fazer? Como devo agir nessa situação? O que é certo? O que é condenável? E assim por diante. Então, moral tem a ver com essas regras, o que é certo, o que é errado, de um determinado grupo social, que pode ser diferente de outro grupo. Tem a ver com leis? Pode ser as leis também, como eu falei. No nosso caso, no Brasil, a gente não pode se casar com mais de uma pessoa. Está na lei, né? Nós somos um país monogâmico. Mas tem a ver também simplesmente com regras, com costumes. Se eu entrar numa determinada denominação religiosa, numa igreja, em que não é permitido a mulher usar, por exemplo, saia curta, cabelo cortado, ou então ela não poder se juntar aos homens, e eu fizer tudo isso contrariamente, ou seja, se eu entrar nessa igreja, mesmo não sendo permitido, eu fazendo tudo o contrário, eu não vou ser presa, porque não tem a ver com uma lei, mas tem a ver com as regras e costumes daquele grupo. Então, se eu quero ser aceito naquele grupo, ou se eu faço parte daquele grupo e concordo, se eu quero fazer parte dessa igreja, por exemplo, é comum que eu aceite essas regras. E essas regras não necessariamente são leis. Então, moral são esses costumes que nós temos, esse conjunto de regras, de normas dentro de um grupo social, que pode ser completamente diferente em outro grupo ou em outra época histórica, tá? E aí, a partir eu coloco o título desse slide, ao contrário, né? Ninguém nasce moral. Né? Porque se as regras são diferentes em diferentes grupos, em diferentes épocas, em diferentes lugares, não dá para dizer que nós nascemos com isso. Porque senão, enquanto ser humano, a gente nasceria todos com as mesmas regras. Então, essas regras, esses costumes, têm a ver com a cultura, com o local que a gente nasce e como que a gente vai aprendendo isso no decorrer da nossa educação. Então, ninguém nasce moral, a gente se torna moral ao aprender essas regras, esses costumes, esses valores dentro de um grupo social que é diferente do outro. Até aí tudo bem? Né? Então, moral é isso. E aí a gente vai discutir alguns elementos da moral. Por exemplo,
Por que será que a gente inventou essas regras, né? A moral. Por que a gente inventou nos grupos lá, antigamente, regras e costumes? Né? Por que não vivia todo mundo sem regra e acabou? Como que seria viver sem regra nenhuma? Né? Se a gente for pensar, se eu estivesse numa escola que não tivesse regras, ou então, se eu não tivesse que ir à escola, se não fosse obrigatório ir à escola, quantas pessoas será que iriam à escola? Se não tivesse regras na escola, como será que seria o cotidiano escolar? Ou, de uma forma geral, se não tivesse regras na sociedade, né? Então, como é que seria? Como é que vocês imaginam que seria? Aí, a partir dessas perguntas, né, a gente coloca uma outra. Como seria, no princípio, lá, as sociedades, antes de criar os governos e as regras como leis? Como será que esses grupos viviam? Então, nesse contexto dessa última pergunta, nós tivemos um grupo aí, alguns filósofos na Idade Moderna, que a gente vai chamar de contratualistas. Esses filósofos, eu vou falar de 3 deles, eles vão pensar justamente nessa hipótese, né? Eles não têm comprovação, não vão fazer escavações, nada disso, mas eles vão pensar na hipótese de como que era a vida em sociedade antes da criação de governos e de regras e leis, efetivamente. Esses filósofos nós vamos estudar quando falar de ética, nós vamos falar também quando falar de política, porque não tem como dissociar, nesse caso, a questão política de governo e de regras da questão ética de conduta, tá? Então, são eles. O primeiro, Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, ele tem uma frase bastante conhecida, que inclusive a cantora Pitty tem uma música que fala dessa frase, não foi ela que criou. O homem é o lobo do homem, ou seja, quem destrói o próprio homem é o próprio homem. Ele imagina que lá antigamente, lá nas sociedades bem antigas, sei lá, nas cavernas, se a gente for bem lá atrás, o ser humano, ele vivia se matando um com o outro. Por que ele vivia se matando? Bom, não tinha regra, não tinha lei. Então, se eu não vou com a sua cara, eu posso te matar, porque não vai acontecer nada. Então, ele acha que o homem, por natureza, ele é ruim, né? E então tinha a luta de todos contra todos o tempo todo. Nesse contexto, ele fala, a gente criou um contrato, por isso vocês vão ver, todos eles vão falar de contrato. O que seria um contrato? Um acordo entre partes em que tem direitos e deveres de ambos os lados. Então ele cria, a gente criou um contrato em que a gente dá o poder ao soberano. Na época em que ele vive, a gente tem o absolutismo, portanto, o poder de um soberano, e a gente dá o poder a esse soberano da nossa liberdade, desde que essas leis que sejam feitas, essas regras que sejam determinadas, me deem proteção. Ou seja, eu vou acatar, seguir essas leis, essas regras, desde que tenha uma punição para quem não siga. Por quê? Porque, na verdade, eu vou me sentir mais seguro do que naquele momento em que todo mundo podia fazer o que queria, né? Então, se eu sei que tem uma lei, a pessoa, antes de me matar, vai pensar 2 vezes porque ela pode ser presa. Tá? É claro que nas questões políticas a gente vai se aprofundar muito mais nessa ideia do Thomas Hobbes, mas aqui não é o momento. Então, só para vocês entenderem, ele fala lá, antes das leis a gente se matava. Criamos leis, criamos regras para que a gente consiga conviver melhor, e daí a gente criou também o governo para impor e para cobrar essas regras. Um outro autor ali próximo e também contratualista é o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Já o Rousseau, a frase mais conhecida dele é: o homem é bom, a sociedade o corrompe. O que ele quer dizer com isso, né? O bom selvagem. Ele fala que no princípio todos nós convivíamos em harmonia. A gente não precisava se matar, porque a gente vivia da terra, vivia da comunidade, eram todos juntos, não tinha por que a gente se matar. No entanto, a partir do momento em que o primeiro homem pegou um pedaço de terra, cercou e falou: isso é meu. E aí os outros homens, os outros seres humanos, ao invés de falar, não, isso não é seu, é de todos, sempre foi de todos, então não vai ser seu. Não, eles simplesmente, isso é seu, então também vou lá e cerco um pedacinho de terra, isso é meu, isso é meu. Então criou-se o que a gente conhece hoje por propriedade privada. Então ele fala, no começo todos eram bons, porque viver de acordo com a natureza torna o homem bom. Lembra lá o Mowgli, o Tarzan, são todas figuras que a gente conhece aí das histórias, que vivem na natureza e que não tem maldade, porque viver na natureza é viver só conforme as leis da natureza. No entanto, quando cria a propriedade privada, segundo o Rousseau, é que as pessoas vão começar de fato a guerrear,
Por quê? Uns têm a propriedade, outros não têm. Uns têm propriedades maiores, outros menores. Um tem propriedade produtiva, o outro improdutiva. Ou seja, eu começo a criar essas desigualdades, né? Tanto que um dos livros mais conhecidos dele tem a ver com isso, é o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. E a partir dessas desigualdades começa a ter a guerra. E o que tem a ver o contrato? Ele fala que a partir disso, então, nós criamos um contrato imaginário, criando um poder, portanto, alguém que vai fazer uma legislação e com o poder de punir quem não cumpra, para que a gente pudesse viver de forma um pouquinho mais harmoniosa em sociedade, mas não que nós sejamos ruins por natureza. E aí nós temos o John Locke, que é um representante do liberalismo, né, tradicional, que a gente deve ver quando fala lá um pouco mais em política. E ele fala, como todo liberal, que todos nós temos direitos naturais, ou seja, todos nós, por nascermos ser humanos, independente da época ou do lugar, nós temos o direito à vida, à liberdade, à igualdade perante a lei e à propriedade privada, né? Então ele fala que a propriedade privada é um direito de todos e que, portanto, ela deve ser preservada. E como é que ela é um direito natural? Porque, segundo ele, a propriedade privada tem a ver com o trabalho, fruto do trabalho, tá? E o que tem a ver, então, o contrato? Ele fala que, por necessidade e conveniência, que a gente resolveu se unir para ter esse contrato. Não porque a gente é mal por natureza, porque a gente não vivia se matando, nem porque a gente é bom por natureza. Ele fala que, na verdade, a gente começou a ver lá atrás que era interessante a gente se unir em algumas situações. Por exemplo, se nós estamos numa caverna e vem um leão, eu sozinho enfrentar o leão, a probabilidade que eu morra é muito grande. Se nós juntarmos um grande grupo de homens para tentar enfrentar esse leão, pode até morrer alguém, mas existe a probabilidade de algumas pessoas saírem vivas também. Então a gente se une para tentar sobreviver a essas questões. E no caso, né, posteriormente a isso, a gente cria esse contrato para que tenha alguém que zele pela nossa propriedade. Ou seja, tem o direito à propriedade, mas na prática nem todo mundo tem propriedade. Então eu tenho um contrato em que vai ter um Estado, um governo que vai proteger a minha propriedade contra aqueles que não têm propriedade, que querem invadir ou determinar a minha propriedade. Então, vocês veem que tem a ver diretamente com política, mas no caso aqui o que a gente vai pegar? A questão ética. Da onde que a gente criou essa ideia de leis, costumes e valores, né? Se eu for pegar essa questão dos contratualistas, da ética contratualista, a gente criou um contrato social, um contrato entre nós na sociedade, aceitando determinadas regras e leis para que a gente conviva melhor de forma mais harmoniosa em grupo, né? Ok, aqui o final do texto, né? Decidiram reunir-se fazendo um pacto para a mútua conservação dos direitos naturais. Então, o caráter histórico e social da moral, né? Lá no livro Filosofando, dando continuidade a isso que nós estávamos falando, que eu dei o exemplo dos contratualistas. A fim de garantir a sobrevivência, o ser humano age sobre a natureza, transformando-a em cultura. Então, um elemento fundamental da gente construir os nossos valores é a cultura. Para que a ação coletiva seja possível, são estabelecidas regras que organizam as relações entre os indivíduos. E por isso é impossível um povo sem qualquer conjunto de normas ou de conduta. Segundo o antropólogo francês Lévi-Strauss, a passagem do reino animal ao reino humano, ou seja, a passagem da natureza à cultura, é produzida pela instalação da lei, por meio da proibição do incesto, por exemplo. Se a gente for pensar em algumas tribos, né? Quando eu começo a proibir a ideia de incesto, o que é incesto? Né? A relação afetiva, amorosa, sexual entre parentes próximos, né? Como pai, mãe, irmãos. E a partir dessa proibição já é uma norma, uma lei. A partir daí a gente começa a criar novas concepções, novos valores. Assim, se estabelecem as relações de parentesco e de aliança sobre os quais é construído o mundo humano que é simbólico. Então, a partir do momento que em algumas comunidades eu autorizava o incesto, né, enquanto sociedade, eu não precisava conviver com valores de outras famílias, porque as famílias viviam entre elas mesmas, né? Então, aqueles valores só se reproduziriam. Quando eu começo a ter que me relacionar com pessoas de outras famílias, a partir, por exemplo, do casamento, da união, eu começo a ter que dialogar com outras culturas também, né? Então, eu começo a transformar, inclusive, a minha cultura e as minhas concepções de moral.
exterior e interior ao indivíduo, há, portanto, a moral constituída. Por que interior e exterior? Ao mesmo tempo que quando eu nasci já estava tudo pronto, os valores, o que é certo e o que é errado, eu também posso transformar, eu também posso questionar esses valores de alguma maneira, pela qual o comportamento é orientado por meio de normas. Em função da adequação ou não à norma estabelecida, o ato será considerado moral ou imoral. O comportamento moral também varia de acordo com o tempo e o lugar, conforme as exigências e as condições nas quais as pessoas organizam-se e estabelecem as formas de relacionamento e as práticas de trabalho. À medida que essas relações se alteram, ocorrem lentas modificações nas normas de comportamento coletivo. Um exemplo que eu dei em aula, né, se alguém lembra, na década de 70, nós tivemos uma atriz aí, a Leila Diniz, que ela parece grávida na praia com a barriga de fora, com biquíni. Isso pra gente hoje é algo considerado normal. No entanto, naquele período foi um escândalo. Ou seja, algo que numa determinada cultura, num determinado momento, pode ser considerado imoral, a partir do momento que existe uma ruptura de alguém que rompe com essas ideias, essa pessoa vai ser julgada, certamente, mas aos poucos essa moral ela vai se transformando também, senão nós teríamos os mesmos valores do que os homens das cavernas, né? E aí algumas derivações da moral, né, os nomes pra gente lembrar. Então, moral é aquele que age de acordo com as normas de conduta, as regras do grupo social em que vive. Imoral é aquele que age contrariamente. Um moralista é aquele que tenta impor os seus valores morais de determinada época, de determinado contexto, ao outro. Né? Um exemplo que a gente costuma trabalhar é a questão do boné. Né? Por que a gente impõe que não pode usar, por exemplo, boné em sala de aula porque é uma falta de respeito? De onde que vem essa ideia que o uso de boné é falta de respeito? Né? Se a gente for pensar um pouquinho atrás, os homens usavam chapéu. E aí, ao conhecer alguém ou ao lidar com alguém que eles queriam demonstrar respeito, eles tiravam o chapéu. Então, talvez esteja um pouquinho associado a esse valor antigo aí da questão do chapéu. Mas, de uma forma geral, o moralista é quem tenta impor seus valores morais ao outro. E aí, dois elementos, né, que fazem parte também da questão da moral. Mas não tem a ver com moral no nome, lá, vejam. Tudo tem moral, mas autonomia não tem moral. Mas tem nomia. Nomia são normas. Auto sou eu mesmo. Então, uma pessoa que tem autonomia, ou uma pessoa autônoma, é aquela pessoa que inventa suas próprias regras? Não. Na verdade, para eu ser considerado moral ou uma pessoa autônoma, eu tenho que cumprir as regras, mas não porque alguém me determinou ou porque eu tenho medo das sanções, das restrições, das punições. Eu estou fazendo porque eu tenho consciência da importância daquela regra, porque eu aceito de fato aquela regra, né? Então, se eu por acaso vou, sei lá, o exemplo que eu dou para vocês, né, que vocês devem lembrar, eu entro lá em casa morrendo de sede, vou lá na geladeira, bebo toda a água gelada e depois deixo a garrafa vazia e espero alguém brigar comigo e me chamar a atenção para encher a garrafa, eu não estou agindo com autonomia, assim, eu estou esperando alguém falar, alguém mandar. Então, na verdade, a autonomia seria eu fazer porque eu sei que é importante, até porque eu não gostaria que alguém fizesse a mesma coisa comigo, né? Que eu chegasse lá na geladeira, opa, e a garrafa estivesse vazia. Então, a autonomia tem a ver com fazer as minhas escolhas, aceitando as regras, mas por consciência. Né? Quando vocês perguntam, tá na lousa, é para copiar? E aí eu respondo, você que sabe se é para copiar ou não, né? O caderno é seu, você que depois vai saber se vai lembrar disso ou não. No entanto, é bem comum que as pessoas estejam acostumadas a copiar o que está na lousa porque elas vão receber um ponto. Ou seja, eu só faço porque eu vou ter depois um bônus, alguma coisa desse tipo, ou um castigo se eu não fizer. Não porque eu tenho consciência da importância. Como que eu construo a consciência da importância, por exemplo, nesse caso de copiar da lousa alguma coisa ou não? Quando de repente lá na frente eu for fazer uma atividade avaliativa e ter que consultar o caderno e eu não tenho nada. Então eu vou construir um pouquinho dessa minha autonomia, falando, caramba, eu não copiei na época porque não era obrigado, mas agora eu estou precisando. Então, de repente, da próxima vez eu vou copiar porque eu vou precisar disso de alguma forma. Então, eu começo a construir autonomia de uma forma prática, não é simplesmente alguém falando para mim. E, em contrapartida, então, eu tenho a heteronomia. Auto, eu, hétero, o outro. Então, heteronomia é quando essas regras eu só cumpro porque alguém está me impondo.
Eu só cumpro porque eu tenho medo que alguém de alguma forma vai me dar uma punição. Tá? A gente tenta, de uma forma geral, quando a gente estuda para ser professor, formar alunos autônomos, ou seja, que eles sejam capazes de tomar suas próprias escolhas, que eles sejam capazes de raciocinar, de refletir e que não façam as coisas, não ajam simplesmente por medo das sanções ou porque eles vão ser recompensados. Afinal, nós não somos cachorros para ser adestrados, né? Os cachorros que agem assim. Né? Se ele faz alguma coisa positiva, você dá um reforço positivo. Se ele faz uma coisa negativa, você vai lá e dá um reforço negativo. Tem um pensador chamado Skinner que ele fala isso com relação à educação das crianças. As crianças normalmente agem dessa forma, né? Tanto que quando a gente está lá aprendendo, quando é criancinha, a professora vai lá e põe uma estrelinha, um parabéns, um excelente no caderno, que é um reforço positivo, ou seja, é algo que vai fazer eu querer fazer de novo. Porque a criança ainda não tem consciência das suas ações, né? A gente, enquanto adolescente e adulto, deveria ter consciência. Portanto, deveríamos ter autonomia e não heteronomia. Até aí tudo bem? Passando então, eu coloquei alguns quadrinhos aí para a gente pensar essa questão da moral e até agora onde a gente vai chegar na questão ética. Vamos dar uma lida. Então, percebam no primeiro, né? A gente tem que conhecer as regras para que a gente possa burlar as regras, né? Isso que o personagem está dizendo. Então, é interessante a gente pensar, né, que a moral, a gente só pode falar se é moral ou não quando a gente começa a ter capacidade de distinguir o que é bem ou mal, o que é certo ou errado. Então, a gente não pode dizer que uma criança, um bebê, uma criança muito pequena, é moral ou imoral, porque ela ainda não tem essa consciência do que naquela sociedade, naquele grupo social é considerado certo ou não. O de baixo é interessante também, né? Tome, pensei em ficar com troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. Tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz, sei lá o quê. Inquilino? Que inquilino? Esse que a gente tem aqui dentro. Ou seja, vocês vão ver depois tem um filósofo que fala algo muito parecido. Vamos ver se vocês conseguem fazer a relação. É como se eu tivesse um inquilino, alguém aqui na minha cabeça, falando que eu devo ou não fazer. E aí eu entro às vezes em crise, porque eu às vezes por impulso quero fazer alguma coisa, pelo momento imediato, mas tem uma ideiazinha aqui daquilo que eu aprendi na minha cultura, nos meus valores, que falando não deveria fazer. Então é comum que a gente tenha essa crise aí desse inquilino. E aqui no canto direito, né, escreva na lousa a palavra ética, roubaram giz, ou seja, roubar já seria uma coisa totalmente contrária à ética. E aqui, a minha redação sobre ética, professor. E a maçã para a senhora lembrar de mim na hora de dar a nota. Quantas vezes o aluno faz isso, né? Então, ao tentar dar a maçã para a professora lembrar a nota ou coisa parecida, eu estou tentando de uma forma comprar a professora. E comprar alguém é nada ético. Então, reparem que aqui a gente está falando de valores, de moral, mas principalmente da questão ética, tá? Esse aqui é um pouquinho mais amplo, vou deixar um tempo maior aí pra gente, um tempo maior pra gente poder ver. Mas aí é o mesmo esquema da questão de ética, né? Ó, hoje no colégio eu tive que decidir se ia colar na prova ou não. Me perguntei se era melhor ser honrado e reprovar ou era melhor copiar e passar. Por um lado, o êxito não merecido não te satisfaz. Mas pelo outro lado, o fracasso merecido tampouco. Quase todo mundo trapaceia uma vez. Pelo menos as pessoas burlam as regras e acham que pode se dar bem. Mas claro que isso não justifica minhas trapaças, né? Então, pensei, colar numa prova não é para tanto. Não se prejudica ninguém. Porém, logo me perguntei se estava racionalizando minha negativa a aceitar e as consequências de não ter estudado. No mundo real, as pessoas interessam o êxito, não os princípios. Mas quem sabe o mundo não é um desastre justamente por causa disso, né? Que dilema. Então, percebam, né? Ele está em crise se ele cola ou não numa prova. E aí ele vai tentando justificar o porquê que ele teria que colar. Não é nada, é só colar uma prova e tudo mais. E aí ele coloca, então no mundo real as pessoas, o que importa é o resultado, não importa os meios. Então se eu fui bem, se eu passei, é o que importa, não importa se eu aprendi ou não. Aí ele fala, mas talvez seja por isso que o mundo tá tão ruim, que as pessoas estão tão preocupadas só com isso, com o sucesso, que não se preocupam com os meios. E aí então o outro pergunta, o que você decidiu? Nada, acabou o tempo e entreguei a prova em branco. Não deu tempo dele decidir se ia colar ou não. Pode-se tomar isso como uma vitória moral, né? Ou seja,
Então ele conseguiu pelo menos ter essa crise, essa consciência. E aí ele responde: bem, me parecia errado colar em um exame de ética. Né? A graça é justamente essa crise moral que ele está tendo. E ética é que ele ia fazer uma prova de ética e estava se questionando. Então ele realmente está tentando compreender o que é ética. Então, o que é ética, né? E o que ela difere da moral? A origem da palavra ética é ethos, morada, costume, que é muito parecida com a origem da palavra moral. Ética é a reflexão sobre as noções e princípios que fundamentam a vida moral. Essa reflexão orienta-se nas mais diversas direções, dependendo da concepção de ser humano tomada como ponto de partida. Por exemplo, a pergunta: o que é bem e o que é mal? Respondemos diferentemente caso o fundamento da moral esteja na ordem cósmica, da vontade de Deus, ou em nenhuma ordem exterior à própria consciência humana. O que ele quer dizer com isso? Então, se a gente pensar o que é bem e o que é mal, vai ser relativo de acordo com a ótica que você está falando. Então, se eu falar com relação a uma determinada religião, o que é bem e o que é mal pode ser uma coisa, em outra religião pode ser outra. Mas, o que busca a ética? Refletir sobre essas questões da moral, né, de cada grupo ter determinadas regras, e tentar, de alguma forma, buscar alguns valores universais. Como assim? Se eu pensar, por exemplo, nos direitos humanos, né? Se eu pensar que matar não pode ser certo em nenhum momento, em nenhuma hipótese. Para a moral, pode ser certo em algum momento o matar, mas para a ética, a gente tem que levantar essa hipótese de que é um direito universal, é uma questão universal. Tá? A gente vai pensar um pouquinho mais nisso adiante. E aí, sobre a ética aplicada, é interessante a gente comentar também, né? Porque a ética, que é uma parte da filosofia, que a princípio seria teorizar as relações humanas, do que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal, ela começa a ser pensada numa ética aplicada a partir da metade do século XX. Aí. Intelectuais das mais diversas áreas têm refletido sobre o desenvolvimento das tecnologias que têm sido danosas ao ambiente, por exemplo. Há tempos, os ecologistas nos advertem sobre os riscos decorrentes do desrespeito ao equilíbrio da natureza. Ao longo desse debate, desde a década de 1970, surgiram teóricos da chamada ética aplicada, um ramo recente da reflexão filosófica, da qual podemos destacar temas como bioética e ética ambiental, e ética nos negócios. Ou seja, essa nova realidade que a gente tem agora de tecnologias, de uma consciência ambiental e as questões de relação à ciência mesmo, a gente pode trabalhar a questão da filosofia e da ética, e é necessário, né? Então, essa ética aplicada é um ramo contemporâneo da filosofia que nos coloca diante do desafio da deliberação sobre problemas práticos, que exigem conscientização dos riscos que nos ameaçam e a justificação racional das medidas a serem assumidas. Por exemplo, bioética é um tema que nós vamos trabalhar no 4º bimestre. Né? Bio é vida e a ética tem a ver com esses valores que nós estamos falando. A bioética, por exemplo, vai questionar os seguintes pontos, né? Quem determina o início e o final da vida e como que a gente consegue construir isso? Quem pode opinar sobre isso? Né? Um exemplo, o aborto. Né? A gente pode se colocar contra ou a favor. Mas quando eu coloco contra ou a favor, eu teria que ter claro quando começa a vida e quem pode escolher sobre essa vida. Porque mesmo dentro da ciência existem diversas teorias sobre o início da vida. Se é quando começa no cérebro, se é na união lá do espermatozoide com óvulo, se é quando desenvolve o coração. E se a gente for pegar então as religiões, as culturas, a diversidade é maior ainda. Então, se eu não sei quando começa a vida, eu não tenho uma certeza absoluta. E aí, outro ponto, quem pode decidir onde começa a vida e se pode terminar com ela ou não? Né? É a religião, é o Estado, é o governo, é a própria pessoa, é a família da pessoa. Então, essas questões, a gente vai ver um pouquinho melhor no 4º bimestre, elas começaram a ser pensadas também pela filosofia e pela ética, o que a gente chama de ética aplicada. Então, sociedade, ética e política. Vocês já devem ter percebido que sempre vai estar envolvida a ética com questões políticas, porque ética tem a ver com a vida em sociedade, assim como a política. Né? Política, a palavra vem de polis, polis é cidade. E algumas perguntas para a gente pensar. Ninguém pode transgredir as leis ou as regras, né? Senão seria imoral ou antiético. Mas quando elas são injustas, será que a gente pode transgredir? Por exemplo, quando teve a escravidão, tinham leis que confirmavam a escravidão, que achavam
comum, normal e legal a escravidão, né? Mas nós tivemos pessoas que lutaram contra isso e que, portanto, estavam contra a lei, né? Então, um outro elemento, e eu vou buscar aqui uma reportagem para vocês conhecerem, é interessante, mutilação genital feminina. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas nós temos algumas culturas, né? Vou abrir aqui a página para vocês verem, não vou ler a reportagem, mas fica a dica. Mutilação genital feminina. O que é e por que ocorre a prática que afeta ao menos 200 milhões de mulheres? O sofrimento da mutilação genital feminina é uma realidade para cerca de 200 milhões de meninas e mulheres que vivem hoje, de acordo com a ONU. Embora a prática esteja concentrada principalmente em 30 países na África e no Oriente Médio, ela ocorre também em alguns lugares da Ásia e da América Latina, e entre as populações imigrantes que vivem na Europa Ocidental, América do Norte, Austrália, Nova Zelândia, dizem as Nações Unidas. Para marcar sua campanha permanente contra essa prática, a ONU definiu essa quarta-feira, né, no caso aqui na data, dia 6, como Dia Internacional da Tolerância Zero para a Mutilação Genital. Porque essa prática pode causar problemas físicos e mentais que afetam as mulheres ao longo da vida, né? Então, aqui vai ter uma descrição um pouco sobre o que é isso, como que acontece, né? Em algumas culturas, isso é comum, isso é normal, é moral, portanto, porque é certo para eles, né? Mutilar a mulher, né? E aí existem os tipos de mutilação e por quê? Ó? A maioria das razões apontadas para a mutilação genital feminina passa por aceitação social, religião, desinformação sobre higiene, um modo de preservar a virgindade, tornando a mulher casável e ampliando o prazer masculino. Em algumas culturas, essa mutilação é considerada um rito de passagem à vida adulta e um pré-requisito ao casamento. Geralmente, no entanto, o procedimento é feito contra a vontade da mulher. Ou seja, isso aqui, se a gente for pensar dentro de uma determinada sociedade, é certo, é moral, faz parte daqueles costumes. E as pessoas que são contra isso poderiam estar sendo imorais ou antiéticas, né? Então, por isso que eu deixei a pergunta, né? Se a gente não pode ser imoral, ou se a gente não pode ser antiético, a gente tem que avaliar até que ponto algumas leis não reforçam coisas que são negativas. E aí sim, se a gente for pegar o Gandhi foi contra as leis, né? E se tornou o líder que a gente conhece hoje. E existem coisas que, como a mutilação genital feminina, que acontecem hoje que pra gente seria inimaginável aqui, por exemplo, no Brasil. Outro exemplo, outra pergunta que eu coloco é: quando minha escolha pessoal afeta o coletivo? Eu vou dar um exemplo bem prático. Eu acabei de ver esses dias um documentário sobre o coronavírus, né? Nós estamos vivendo a pandemia. E o repórter pergunta para um cara que está lá no mercado, cheio de gente, e ele tá sem a máscara. E ele pergunta: mas por que você não tá usando a máscara? Ah, porque eu não tenho medo de pegar a doença, porque eu não quero. Mas você não acha errado? Ele fala: não. E aí ele fala: mas por que você não acha errado? Ele fala: porque é minha opinião, né? Então, ok, todo mundo tem direito de ter opinião, mas quando eu tenho uma opinião ou um posicionamento que vai interferir na vida dos outros, digamos que por não usar máscara esse sujeito pega o corona, ele vai espalhar para diversas pessoas. Então, até que ponto a minha escolha, a minha opinião pessoal, ela pode ser sobreposta ou mais importante que a opinião do coletivo, né? Estou colocando perguntas aqui para vocês, não estou dando nenhuma resposta. A gente já tem casos aí diversos dessas discussões de que o indivíduo e o coletivo, como que o meu direito individual ele pode se sobrepor sobre o direito da maioria, por exemplo. Então, a gente está entrando na sociedade, ética, política, direito, está tudo relacionado. Na política, a ética é a mesma? Por exemplo, para Aristóteles, lá na Antiguidade, ele fala que ética e política são inseparáveis. Vocês viram que a gente está discutindo os dois juntos, não tem jeito. Já Maquiavel, que é um filósofo moderno, vocês verão, quer dizer, não agora, porque a gente não vai estudar Maquiavel, tem um termo que classifica o Maquiavel, que é a questão do alguém que é maquiavélico. Quem é um maquiavélico? É aquele que premedita as coisas, que faz as coisas por baixo dos panos. Na verdade, esse nome foi dado de forma não correta para Maquiavel, né? O Príncipe, que é a sua principal obra, relata como que era o poder do principado na Itália, onde ele conviveu ali diretamente com os príncipes, de fato. Porque na época em que ele estava vivendo, muitas pessoas estavam escrevendo sobre política e ética de forma muito teórica.
E ele vai falar que, na verdade, não é bem assim. E que na política a ética é totalmente diferente. Por exemplo, ele fala que para um príncipe se manter no poder é melhor que seus súditos tenham medo dele do que respeito, ao invés de respeito. Porque o respeito ele pode passar e as pessoas fazerem coisas que ele não quer. E o medo já é mais complicado. Ele está dizendo que isso é certo? Não, ele está dizendo que na prática é assim. Que na prática a ética dentro da política ela é diferente da ética na sociedade como um todo. Tá? Então, ele, inclusive, a frase mais conhecida dele é: os fins justificam os meios. Não é o nosso tema política, mas vou deixar aí para vocês pesquisarem e tentar entender o que significa os fins, né? A finalidade justificam os meios para chegar nos fins, né? Que períodos da história, que contextos históricos que nós vivemos, que poderiam confirmar essa frase. Então, um quadro aí para vocês visualizarem, né? Peguei na internet também. Essa diferença entre ética e moral, esses paralelos, né? Ética é princípio, é permanente, é universal, é uma regra, é uma teoria. Moral tem a ver com as nossas condutas, com as nossas ações, ela é temporal, ela pode mudar. Moral tem a ver com a cultura, então cada cultura tem uma moral diferente. Moral é conduta da regra, moral é prática, né? Diferente da ética, que é mais teoria. E aí nós vamos para algumas teorias éticas que nós vimos também em aula, por isso que eu estou passando mais rapidamente, porque a gente já viu isso em aula, tá? Teoria do fundamentalismo. Como o nome já diz, fundamenta alguma coisa, né? A teoria do fundamentalismo é aquela teoria que preza que todos os valores, tudo aquilo que é certo ou errado, está determinado numa fonte externa ao ser humano. Os conceitos éticos estão todos numa fonte externa ao ser humano, normalmente um livro e um livro religioso. Os fundamentalistas são aqueles que acham que tudo que é certo ou errado está, por exemplo, na Bíblia. Fora disso, eu não tenho como determinar, porque são grupos diferentes, porque tem a ver com uma realidade atual que já perdeu o que é certo e o que é errado. Então, os fundamentalistas fundamentam toda a sua ética, os seus valores, num livro sagrado, normalmente. Qual a principal crítica a essa teoria? Não permite que o ser humano encontre o que é certo ou errado por si mesmo. Ou seja, não permite autonomia. Eu só tenho que seguir o que está no livro e respeitar aquelas regras, até por medo das consequências caso eu não respeite aquelas regras. Teoria do utilitarismo. Como o nome diz, né? Utilidade. Os principais representantes são o Jeremy Bentham e Stuart Mill. O que é a teoria do utilitarismo? É a questão daquilo que é útil, né, que vai trazer um maior bem para um determinado grupo de pessoas, é o que vai ser ético. Não tem a ver com o número de pessoas beneficiadas, mas o tamanho do bem. Então, baseado na ideia de maior bem para a sociedade como um todo. Não importa se é a maioria, mas sim o valor do bem. Um exemplo que nós podemos dar agora bem prático é o seguinte, sobre o coronavírus, né? Para a teoria utilitarista, talvez eu poderia afirmar agora nesse contexto, eu ouvi de algumas pessoas e portanto, teria uma fundamentação no utilitarismo, que seria interessante essas pessoas que estão contaminadas poderem ser isoladas ou mortas. Teve gente que falou isso. Então, se elas serão mortas ou isoladas, não importa que seja a maioria ou não que vai se beneficiar, mas um bem maior, porque a gente vai evitar que outras pessoas morram também. Né? Então, tem até um videozinho na internet que faz uma discussão da situação atual entre a teoria do utilitarismo e uma outra que nós vamos ver aqui do Immanuel Kant. Né? Então, o utilitarismo seria, esse bem maior seria evitar a morte de algumas pessoas. Então, a gente precisa, sim, se livrar dessas pessoas doentes de alguma forma para evitar o contágio. Então, é um bem maior, né, para os utilitaristas. Ou então, a gente precisa não pensar necessariamente nessa questão das mortes, mas pensar, por exemplo, na questão da economia, que seria importante. Então, é a questão do maior bem para um determinado grupo. Não importa a quantidade de pessoas que vão ser beneficiadas ou não. Não sei se ficou muito claro, né? É o que é útil. A gente pega a ideia de utilidade mesmo. A crítica principal é a dificuldade de pensar o que é um bem maior para a sociedade. Quem vai definir o que é um bem maior e o que é um bem menor? Né? Mesmo nesse contexto que eu falei, quem pode definir isso?
E aí, em contrapartida ao utilitarismo, nós temos também a teoria do dever ético, que já é o meio, né, que é o contrário, mas é uma outra perspectiva, né? Essa teoria do dever ético, ela é difundida principalmente pelo Immanuel Kant, e ele fala de princípios universais, ou seja, de regras éticas, de pensamentos éticos do que é certo e que é errado, que sejam válidos para todos em qualquer época, em qualquer lugar, independente da cultura. E aí ele tem, então, o imperativo categórico, que a gente chama, ou seja, uma frase imperativa que impõe, que ele fala que todos nós devemos agir de acordo com esse pensamento. É como se fosse aquele inquilino lá da Mafalda que está na nossa cabeça, no nosso inconsciente. A frase é o seguinte, o imperativo categórico. Age de tal forma que sua ação se transforme em modelo para toda a humanidade. Tu deves praticar o bem e evitar o mal. Então, eu tenho que pensar antes de agir. Se todo mundo fizesse dessa forma, seria bom? Eu gostaria que fizessem isso comigo? Se a resposta for não, eu não devo fazer tal coisa. E se a resposta for sim, eu posso fazer, portanto. Então, na verdade, é o imperativo, uma ideia de imposição que deve estar na nossa consciência e que a gente deve considerar que nós vivemos numa sociedade. E que, portanto, para o Kant, independe de cultura, independe de época. Porque, que nem essa questão que nós vimos da mutilação feminina, né? Se eu pensar, eu gostaria que fizesse comigo? Não. Então, já seria o suficiente para que eu não fizesse com o outro. Qual a crítica principal aí? A dificuldade de consenso no que se refere aos princípios universais, né? Então, esses princípios universais, o que valeria para qualquer época, em qualquer lugar, é difícil de chegar. Dei esse exemplo da mutilação, mas a gente poderia ter vários exemplos que a gente ficaria em dúvida. Que um grupo ia falar, não, é certo, e outro grupo ia falar, não, é errado. Então, como é que eu posso garantir que tem esse princípio universal? Outra teoria contratualista, que eu não vou chegar a falar muito mais, porque nós já vimos um pouco, né? Então, esses filósofos que pensaram contrato social, eles falam que a gente criou esse contrato para viver em sociedade de forma mais harmônica, portanto, eu devo agir de acordo com esse contrato. Então, a obrigação de se comportar de acordo com as regras morais para poder conviver em sociedade. Qual a principal crítica? Mutabilidade das regras morais. Grupo de criminosos, ações legitimadas sobre o ponto de vista ético. Ou seja, se eu ser ético, eu agir de acordo com o contrato social do grupo que eu vivo, então a gente pode pensar hoje, por exemplo, no nosso país, a gente tem grupo de criminosos, sei lá, o PCC, o Primeiro Comando lá, ou seja lá qual for o grupo de criminosos, e eles têm um certo tipo de contrato social. E aí, se eu estou nesse grupo e eu estou agindo de acordo com as normas desse contrato, então seria ético. Então é uma crítica que faz a teoria contratualista. Se ser ético é eu agir de acordo com o contrato social do grupo que eu vivo, se eu fizer parte de um grupo social com um contrato paralelo, eu também posso ser considerado ético. Então as pessoas que fazem parte desses grupos poderiam ser consideradas éticas porque elas estão agindo de acordo com o contrato do grupo que elas vivem. Tá? Teoria relativista, como o nome já diz, relativiza o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal. Então depende muito o que é certo e o que é errado. Qual que é a crítica? Né? Justificações que não são compatíveis com a concepção coletiva de moral. Então eu poderia fazer qualquer coisa e matar alguém e falar, bom, matar errado. Tá, mas eu matei por causa disso, então eu estou relativizando a minha ação. Então é complicado, é uma teoria relativista, porque eu vivo numa sociedade, não dá para cada ação minha eu colocar relativa àquilo que me convém, tá? Além dessas teorias, a gente vai ter aí também a questão da bioética, que nós vamos ver no último bimestre, e a ética da responsabilidade, que é uma ideia muito contemporânea de que a gente tem responsabilidade ambiental sobre as novas gerações, ou seja, eu tenho que consumir menos água, menos energia, cuidar do meio ambiente, porque eu tenho uma responsabilidade com as próximas gerações, uma responsabilidade ética e moral. Tudo bem até aí? Bastante coisa, né? Mas isso a gente já viu praticamente tudo em aula. Agora que a gente começa algo um pouquinho mais novo, tá? Então, a partir de tudo isso, todas essas questões das regras, das leis, da moral, da ética, nós podemos ser livres? O que é ser livre? Será que liberdade e livre-arbítrio são a mesma coisa? Opa, temos um errinho aqui, ó.
né? Vou consertar depois. Então, liberdade, livre-arbítrio, o que significa cada um deles? Vamos voltar aqui. Somos livres ou determinados? Então, assim, podemos ser livres? A gente vai ter filósofos que vão falar que sim, vai ter filósofos que vão falar que existem determinações, né? O que é esse determinismo, então? Determinismo, no sentido que nós estamos falando aqui, não é alguém determinado que está seguindo alguma coisa até conseguir o objetivo, não. É que as nossas ações e o que nós somos já é pré-determinado. Ou seja, eu já tenho comigo aquilo que eu vou ser antes mesmo de eu ser. Estranho, né? Mas vamos tentar alguns exemplos. As pessoas que acreditam, por exemplo, em destino. Não importa o que eu faça, já tenho um destino traçado. É um determinismo. Ou então que Deus, ou que qualquer Deus ou deuses já tem um projeto para mim. É uma determinação. Ou então que o meio social que eu vivo, né, o filho de peixe, peixinho as minhas questões genéticas vão determinar o que eu sou. Então, existem certos pensadores, e nós mesmos, né, muitas pessoas acreditam em determinismos. Ou seja, que as pessoas são determinadas de acordo com o seu meio social, com o seu destino, dentre outras coisas, né? A diferença entre liberdade e livre-arbítrio, né? Na verdade, a gente acaba usando muito o conceito de livre-arbítrio dentro da questão religiosa. Livre-arbítrio é algo dado por Deus, algo fornecido. A liberdade não tem nada a ver com a ideia religiosa nem de Deus, né? E aí, alguns conceitos para vocês, né? O que então é determinismo? Aqui a gente está falando de determinismo científico, no caso, né? Tudo que existe tem uma causa. O mundo explicado pelo princípio do determinismo é o mundo da necessidade, não da liberdade. Necessário significa tudo aquilo que tem que ser e não pode deixar de ser, né? Então, o que significa esse determinismo científico? Dentro da ciência, a gente vai ter o positivismo, que vai trazer os elementos das ciências naturais para as ciências humanas, que quando a gente estuda lá ciências naturais, biologia, a gente estuda as causas e os efeitos de algumas questões. E as questões são um pouquinho mais exatas. E o positivismo vai tentar trazer essa exatidão, esse determinismo para dentro das ciências humanas, tá? Então, trazer que as causas e as consequências, elas são pré-determinadas, que a gente consegue saber mesmo antes das coisas existirem. Em contrapartida, nós temos diversos pensadores que vão falar da liberdade incondicional, né? Em que a gente vai ter uma liberdade para agir e que essa liberdade significa não ser causado, ou seja, não ter algo ou alguém que determine aquilo que eu vou ser e como eu vou ser, que eu possa agir, claro que dentro das circunstâncias, mas de uma forma livre. E a partir dessas ideias de liberdade, que a gente pode discutir um pouco mais, mas eu não quero me alongar muito para chegar na questão do existencialismo, nós temos uma corrente filosófica. O que é uma corrente filosófica? É um grupo de pensadores que pensam de uma forma próxima com relação a um determinado assunto, chamada existencialismo. Existência, portanto, né? O que eles têm em comum, todos esses existencialistas que a gente vai citar em algumas coisas? Eles partem do princípio de que a existência precede a essência, ou seja, nós não somos determinados. Primeiro eu vou existir no mundo e depois, aos poucos, nós vamos ver que muitas vezes por conta das nossas escolhas que nós fazemos, é que nós vamos construindo quem nós somos, a nossa essência. Então, todos os existencialistas, quando eu falar existencialista, a primeira característica, eles acreditam que nós somos responsáveis pelo que nós somos, pelo que nós fizemos de nós mesmos. Não é Deus, não é o destino, não é a sociedade, são nossas escolhas, tá? Dentro de um contexto, é claro, social, mas são nossas escolhas. Portanto, essa ideia nega a ideia de uma natureza humana pré-concebida, né? Para quem já leu o texto Existencialismo é Humanismo, que eu sugeri, ele vai falar muito nessa questão da natureza humana. O que seria uma natureza humana? Algo que é comum a todos os humanos e que, portanto, já nasceu com a gente de forma igual. Então, é como se fosse uma essência humana que já veio com a gente e que, portanto, eu não posso escolher sobre ela, já veio determinada. Então, todo existencialista, ele é contra essa ideia. Ele fala, não tem uma essência humana que todo mundo tem igual e que já veio comigo e que eu não posso escolher. Não, eu nasci na condição de ser humano, ou seja, eu sou um ser humano, mas eu não tenho uma essência pré-existente junto com todos os humanos.
Eu que vou definir o que eu sou através das minhas escolhas, dos meus projetos de vida. Até aí tudo bem? Então, uma frase aí do Sartre dentro do texto Existencialismo é Humanismo, do que é o existencialismo, né? E o que significa essa frase? O homem, primeiramente, existe, se descobre, surge no mundo, e que só depois se define. O homem, tal como concebe o existencialista, se não é definível, é porque primeiramente ele não é nada. Só depois será alguma coisa, e tal como a si próprio se fizer. Assim, não há natureza humana, visto que não há Deus para conceber. O homem é não apenas como ele se concebe, mas como ele quer que seja, como ele se concebe depois da existência, como ele se deseja após esse impulso para a existência. O homem não é mais o que ele faz. Tal é o primeiro princípio do existencialismo. Então, aí vocês estão falando, mas não há natureza humana, visto que não há Deus para conceber. Significa que todo existencialista não acredita em Deus? Não. Nós vamos ver que existem dois tipos duas escolas, dois grupos, né, de existencialistas. Os existencialistas cristãos, principalmente Gabriel Marcel e Jaspers, e os ateus, Heidegger e Sartre. São só esses? Não, tem diversos existencialistas, que é uma corrente que vai surgir ali muito mais próximo de nós, aqui no período contemporâneo, né? Se vocês pensarem, o Sartre, ele nasceu em 1905, ele morre na década de 80. Então, por mais que a gente ache longe para vocês, faz muito tempo, mas historicamente na filosofia é muito próximo de nós, né? Ele passa por momentos históricos aí, a questão de 1968, né, dos estudantes na França, ele é francês, e o existencialismo está nessa vibe, nessa demanda aí. Então a gente vai ter diversos existencialistas, alguns cristãos que vão defender a ideia de liberdade enquanto livre-arbítrio também, relacionada à ideia do divino, de Deus, e alguns existencialistas ateus, como o Sartre, que vai falar que aquilo que eu sou não depende do querer de Deus, ou seja, de lá quem for, porque são as minhas escolhas que me definem. Né? Ele chega a falar no final do texto, no meio do texto, que ele pega até uma frase que não é dele, e ele fala o seguinte: se Deus aparecer aqui agora não muda nada, porque ele não está preocupado se Deus existe ou não, porque essas questões que nós vamos discutir, que o existencialismo discute, ou que o próprio Sartre discute, tem mais a ver com as relações humanas do que com a ideia de Deus. Né? A ética, a moral, a política, fomos nós que criamos, somos nós enquanto seres humanos, enquanto sociedade, então nós que temos que resolver essas questões, né? Para apelar para o divino, para o destino, ou seja lá o que for. Então, esse é o nosso querido Sartre. O Sartre, então, ele além de filósofo, né, escritor, crítico, ele é interessante a obra dele porque ele escreve muitas obras literárias e textos para teatro. E aí vocês podem observar que assim, a gente vai ter o Ser e o Nada, pior que eu não estou nem com ele aqui, mas poderia ter trazido o livro, eu mostro num próximo momento. O Ser e o Nada é um livro deste tamanho, do Sartre, e que é muito complexo, e que é para especialistas mesmo na filosofia. Mas nós temos peças teatrais como Entre Quatro Paredes, ou Eclô, que qualquer um pode ler e compreender o que ele está dizendo. Então ele, através das peças de teatro ou das suas obras literárias, ele tentava reproduzir na prática, no cotidiano, toda a teoria dele. Então é importante conhecer a teoria dele para entender a peça, mas ao mesmo tempo, ao ler a peça, você compreende um pouco da teoria dele, né? Ele teve uma relação muito interessante com a Simone de Beauvoir, que é uma filósofa também, francesa, feminista. E é interessante falar um pouco da vida pessoal deles, que eu não vou me atentar aqui, mas porque eles tiveram um relacionamento aberto num período que isso era muito complexo. Não que hoje não seja, mas era um pouco pior, né? Vocês imaginam que eles nunca se casaram efetivamente, porque ela não quis, e dentre as questões lá dela, a gente pode ver isso um pouquinho no filme Os Amantes do Café Flore, né? Tem até acho que disponível na internet, tá ali, ó, filmes, né? E aí ele começa a ter relacionamento com outras pessoas, e ela também, mas eles têm um amor que ele fala, numa das biografias, que ele fala assim, que o amor deles era necessário e o amor que eles tinham com os demais era contingente. Então, eu tô falando um pouquinho da história deles só para vocês se interessarem a procurar um pouco sobre outras questões, não só sobre a teoria do existencialismo, né? Pensando que todos os filósofos tiveram vida pessoal, todos eles não foram santos, tiveram suas questões morais, imorais, éticas, não éticas,
mas todos eles tentaram de alguma forma pensar nas nossas relações e tentar trazer algumas teorias para a gente se entender melhor e conviver melhor em sociedade. Uma das frases mais conhecidas do Sartre é: o homem está condenado a ser livre. O que parece uma contradição, porque se eu estou condenado, eu não sou livre. Mas para vocês entenderem um pouco o que significa isso, ele fala que nós somos livres o tempo todo, porque nós escolhemos o tempo todo. Não há como não escolher, né? Então, escolha para ele é o me engajar. Então, a partir do momento que eu estou escolhendo, é porque eu estou me engajando em alguma coisa. E aí ele coloca, né? Esse absoluto da escolha não elimina a relatividade de cada época, ou seja, eu escolho e eu sou obrigada a escolher, mas é claro que eu nunca posso escolher coisas que não estão dentro do contexto. Então, eu não posso escolher ser milionária, não é uma questão de escolha, né? Mas dentro daquela condição em que eu estou, as minhas escolhas, elas vão ser feitas, não tem como não fazer, e essas escolhas vão determinar todos os meus próximos passos e aquilo que eu vou ser. Como assim não tem como não fazer? Ele fala, nós temos sempre que escolher. Mesmo quando eu falo, não quero escolher. Se eu falo, não quero escolher, o que eu estou fazendo? Escolha. Então, não tem como não escolher. Todas as nossas ações são escolhas pessoais. Quando nós somos pequenos, nossos pais podem escolher por nós, mas a gente mesmo assim ainda tem de escolher. E ao se tornar jovem, adulto, a gente vai fazendo as nossas escolhas, né? E essas escolhas representam o engajamento daquele nosso processo que nós vamos seguir. E essas escolhas que nós fazemos, por exemplo, vocês, enquanto jovens, vão determinar o que vocês serão futuramente. E lembre-se, ele não é determinista, como nenhum existencialista também é. Então, são as suas escolhas que vão fazer o que você vai ser. E se são as suas escolhas, quando você for lá com 30, 40, 50 anos, aquilo que você for, aquilo que você atingir, não há como pôr culpa em ninguém, nem no determinismo, nem em Deus, nem em ninguém, porque foram as suas escolhas que te levaram até lá. Por isso que o Sartre fala que o homem é projeto. Enquanto seres racionais, nós somos capazes de projetar e olhar além. E aí, cada escolha que nós fazemos, elas visam um certo projeto. Claro que muitas vezes a gente escolhe sem pensar muito. Mas quando a gente escolhe sem pensar muito, ao mesmo tempo eu já estou fazendo um projeto junto com essa escolha. Então, um exemplo. A partir do momento que eu resolvo ter relações sexuais, por exemplo, junto com essa escolha de ter relações sexuais, eu posso estar escolhendo ter uma doença, ter um filho ou coisa parecida. Não, mas eu não escolhi isso. Mas dentro daquela escolha existia essa possibilidade, né? Então, por mais que eu não pense no momento, a partir daquela minha escolha, eu escolho junto com aquilo todo o pacote, né? Então, essas minhas escolhas vão me projetando para aquilo que eu vou ser. Por isso que ele fala, o homem é o que ele próprio se faz. O homem será apenas o que ele projetou ser. Às vezes eu faço isso de forma inconsciente, mas se eu for pensar em todas as minhas escolhas anteriores, elas me trazem até onde eu sou, né? Se eu lá atrás tivesse, sei lá, tido filho com 15 anos, certamente a minha história hoje seria totalmente diferente. Porque as escolhas vão projetando aquilo que eu serei. Então, o que eu sou é o projeto que eu fiz, são as escolhas que eu vou fazendo. Tá dando para compreender? Por isso que cada escolha nossa, ela vem junto com um outro elemento que é a responsabilidade. Ou seja, não tem como eu culpar o outro, trazer o outro para se responsabilizar sobre o que eu escolho, né? Um exemplo que eu costumo dar, eu lembro uma vez que os alunos da escola lá, que eu dava aula à noite, eu tinha uma sala que sempre pediam para adiantar a aula porque os professores faltavam naquele dia, etc. E teve um momento que eu tinha que passar uma atividade avaliativa e eu falei, não, hoje eu não vou adiantar a aula, desculpa, mas eu não tenho como adiantar a aula. E naquele momento tinha um muro da escola que estava sendo reconstruído e tinha uma passagem lá que alguns alunos acabavam fugindo. Nesse dia, que eu falei que não ia poder adiantar a aula, alguns alunos, ou melhor, a maioria, fugiu por esse buraco. Ok. Eu fui para a sala de aula e dei minha atividade porque foi assim que havia sido combinado. No entanto, o pai de um aluno apareceu e descobriu que ele tinha fugido, né? E aí deu uma bafafá, o pai encontrou o aluno. Bom, o que eu quero dizer com isso? Vários fugiram. No entanto, o pai de um aluno apareceu. Então, na hora de responder por isso, na hora de sofrer as consequências, os demais não sofreram as consequências que esse aluno. Podem ter sofrido outras consequências. Por exemplo, não fizeram atividade, ficaram sem nota.
mas essa consequência foi só ele que sofreu. Então, cada ação nossa, por ser escolha nossa, por ser projeto nosso, tem uma responsabilidade que também é só nossa, né? Então, nós temos responsabilidade das nossas escolhas, mas ao mesmo tempo que nós temos responsabilidade das nossas, a gente tem responsabilidade pelos outros. Por quê? Lembra aquela teoria lá do Kant que fala, age de tal forma que a sua ação sirva de humanidade inteira? Então, o Sartre parece que retoma um pouquinho isso. Olha só o que coloca lá no texto, né? A responsabilidade pelo projeto com as escolhas ou consequências individuais e para com os outros homens engajados pela escolha. Devemos sempre perguntar-nos: o que aconteceria se todo mundo fizesse como nós? Então, é uma pergunta muito parecida com a do Kant, né? Quando eu vou agir, eu penso, se todo mundo fizesse assim, seria certo? Né? Então, a minha escolha, a minha responsabilidade tem a ver com essa questão. Se a minha escolha serve de modelo ou não. E, portanto, a responsabilidade minha sobre as minhas ações e sobre o que seriam as ações universais. Qual que é a questão em seguida, que é a questão da angústia. Quando nós descobrimos que nós não temos como não escolher, a gente não pode ficar em cima do muro, porque até ficar em cima do muro é uma escolha. Quando a gente descobre que cada escolha tem uma consequência, por mais leve ou mais pesada que seja, e que nós teremos que responder por essas consequências e não os outros, nós nos sentimos angustiados. Certamente, todos vocês aí sabem o que é angústia. Podem saber não definir, né? Você consegue definir o que é angústia? Mas certamente já sentiu. E a angústia a gente passa por esse aperto, essa sensação. E como a gente vai resolver essa angústia, né? Os jovens, às vezes, tentam resolver de várias maneiras. Tem jovens que usam drogas, tem jovens que dormem demais, tem jovem que fica só na internet, tem jovem que escrevem. São formas de sair dessas angústias, porque a adolescência é quando a gente vai descobrindo essas escolhas, essas responsabilidades, esses projetos. É como se caísse um peso sobre nós e a gente tem que resolver tudo naquele momento. Então, uma das fases mais angustiantes da vida, se a gente fosse definir um período, seria a adolescência. E aí essa angústia ela é normal do ser humano, né? Então o Sartre e a maioria dos existencialistas vão falar sobre a questão da angústia. Como que a gente lida com essa angústia? Como que essa angústia acontece? Por que ela acontece? Né? E que ela é comum a todos nós. E uma das formas de lidar com a angústia que ele coloca é agir de má fé. Né? Como o nome já diz, não seria uma resolução muito boa. Um exemplo que ele dá de ação de má fé, ele fala assim: um aluno dele foi procurá-lo para pedir um conselho. O irmão tinha ido à guerra e na guerra o irmão tinha morrido. E aí ele queria se alistar ao exército para ir meio que vingar a morte do irmão. No entanto, quando o irmão morreu, ficou só ele e a mãe. Né? O pai já não estava mais com eles. E ele ficou em dúvida se ele ia vingar o irmão no exército, na guerra, que era o que ele queria, mas ia deixar sua mãe, né? Por cima poderia morrer também, a mãe ficar sozinha. Né? E ele vai perguntar para o Sartre qual a opinião dele. E o Sartre não responde. Por que ele não responde? No fundo, quando a gente vai pedir um conselho, ou quando a gente vai pedir a alguém que determine para nós alguma coisa da nossa escolha, é porque a gente está agindo de má fé. A gente quer fugir da nossa liberdade, da nossa escolha, da nossa responsabilidade. Porque depois, se der alguma coisa errada, por exemplo, a gente tem que impor a culpa. Um exemplo que eu costumo dar é assim: eu quero terminar com meu namorado, mas estou em dúvida. Vou perguntar para minha melhor amiga. Primeiro, eu pergunto para uma pessoa que pensa mais ou menos como eu e que sabe mais ou menos o que eu quero, que é minha melhor amiga. E depois, se acontecer alguma coisa errada e me arrepender, eu posso pôr a culpa na outra pessoa e não assumir a liberdade. Porque, no fundo, se eu pedir uma opinião de alguém, mesmo que a pessoa dê opinião ou conselho, quem vai decidir sou eu. Então eu não tenho como culpar o outro, mas a gente faz muito isso, né? Tem muito essa prática. Então dentro do texto a gente vê mais ou menos assim: tendo definido a situação do homem como uma escolha livre, sem desculpas e sem auxílio, consideramos que todo homem que se refugia por trás da desculpa de suas paixões, todo homem que inventa um determinismo, é um homem de má fé. Todo aquele que fala, que pede conselho, que fala que foi o destino, que fala que Deus quis, que fala todas essas questões e que não assume a sua liberdade, que não assume a sua escolha, ele está agindo de má fé. Isso dentro da teoria do Sartre, dentro da teoria do existencialismo. Então, assim, nós temos
a escola existencialista como um todo e as ideias do Sartre. Então, aqui eu tentei compilar os principais conceitos que o Sartre trabalha lá no Existencialismo e Humanismo, que na verdade é uma obra que foi meio que uma palestra que ele fez, porque estavam acusando os existencialistas de serem pessoas pessimistas, que achavam que as pessoas não tinham que agir, e na verdade ele fala, não, é totalmente o contrário, ele fala que o homem é o dono da sua ação, que ninguém projeta o homem como um corta-papel, como ele diz, ou uma tesoura, ou seja, antes de eu construir a tesoura, eu já sei como ela é e para que ela serve. Não, a gente tem aí o ser humano, a condição humana, e quem vai determinar o que você é, para que você serve ou coisa parecida é você mesmo, através das suas escolhas. Tá? Então ele tenta desmistificar isso de que o existencialismo é um pessimismo. Não, o existencialismo fala que nós somos angústia, fala que as pessoas agem de má fé, mas é um otimismo no sentido de que as pessoas têm a liberdade de escolher e projetar aquilo que elas serão. Tá? Então, não sei se deu para entender alguns conceitos, mas é para tentar deixar mais ou menos claro para vocês na hora de ler o texto. Então, mais uma vez pegando um trecho do texto, né? O existencialismo não é um ateísmo no sentido em que se esforçaria por demonstrar que Deus não existe. Ele declara mais exatamente que, mesmo que Deus existisse, nada mudaria. Eis nosso ponto de vista. Não que acreditemos que Deus exista, mas que pensamos que o problema não é o da sua existência. É preciso que o homem se encontre e se convença de que nada pode salvá-lo dele próprio, nem mesmo uma prova válida da existência de Deus. Nesse sentido, o existencialismo é um otimismo, uma doutrina de ação, e só por má fé é que os cristãos, confundindo o seu próprio desespero com o nosso, podem chamar-nos de desesperados. Então aqui, como ele é um filósofo ateu, no caso, né, ele enfoca essa questão, mas a gente também vai ter os existencialistas cristãos que vão defender a ideia de Deus, mas mesmo assim não podemos falar que Deus determina o que nós somos ou o que nós seremos, porque nós temos a questão do livre-arbítrio também. Né? Então, aquilo que eu sou depende das minhas ações, depende da minha liberdade. Tá? Mas no caso, como ele é ateu, ele está falando da não existência. Mas o mais interessante é que as pessoas falam que é o pior tipo de ateu, porque ele não está preocupado em falar que Deus existe ou não existe, mas que as questões elas são humanas e que não é uma visão pessimista falar que nós somos aquilo que nós projetamos ser, e sim uma questão otimista, porque depende muito de nós. É claro, mais uma vez, né, que nós não podemos negar. Tem um outro pensador chamado Ortega y Gasset que ele fala: eu sou eu e minhas circunstâncias. Então essas circunstâncias, ou até mesmo o contexto social que a gente vive, vai influenciar muito no que nós somos, né? O existencialismo não tá negando isso. Mas dentro daquelas condições sociais, a gente tem várias realidades. Então, por que que eu saí de um jeito e outra pessoa de outro jeito? Aí tem a ver com as minhas escolhas. Então, dentro das oportunidades que nós temos, as escolhas podem ser diferentes, tá? E aí, pessoal, para finalizar, a gente já falou bastante. Se vocês conseguiram chegar até aí ou foram pausando para tentar entender melhor, eu deixo algumas dicas, né? Primeiro, de 2 filmes, aí eu tô focando no último tema, que é a questão da liberdade, eu nem tô falando de ética, mas Admirável Mundo Novo, que é um livro e que depois virou um filme. Esse é mais antiguinho, né? Mas é interessante que o Aldous Huxley é um autor bem polêmico, porque ele era um autor que escrevia sob base de drogas, né? Então é muito polêmico. No entanto, essa obra dele, Admirável Mundo Novo, ela é interessante porque ela fala de uma forma bem antecipada dos desenvolvimentos da tecnologia, da manipulação psicológica e condicionamento das pessoas. Ou seja, é uma sociedade futurista em que as pessoas elas nasciam determinadas, condicionadas, e que qualquer pessoa que de alguma forma se angustiasse, a própria sociedade que elas viviam já produzia um negocinho chamado soma. Soma era um tipo de droga que eram dadas às pessoas para que elas se aliviassem, não vivessem nessa angústia e fizessem exatamente aquilo que o sistema determinasse para elas. Então, tem a ver com o que a gente está discutindo sobre a questão da liberdade e da angústia. O outro filme, Na Natureza Selvagem, também tem a ver com a questão da liberdade e da angústia, né? É um filme, inclusive, bem angustiante para quem consegue ver até o final, porque é baseado em fatos reais e no final mostra as fotos reais da pessoa que passou por isso. Então é um rapaz que é filho de pais ricos e umas crises que acontecem por própria escolha dele. Ele resolve largar tudo, dar o dinheiro que ele tem e tudo mais e ir no Alasca.
E para chegar no Alasca, ele vai pegando caronas, etc. E depois ele chega no Alasca, e aí vocês têm que ver a história, senão eu vou dar spoiler, né? Então, essa questão da liberdade e até que ponto as minhas circunstâncias viabilizam a liberdade. Então, ele, enquanto uma pessoa rica, né, de pais ricos, ele pode fazer essa escolha. Mas se ele fosse de pais pobres, ele faria ou não faria? No caso, ele largou também todo o dinheiro, ficou pobre. Então, são algumas questões para a gente pensar sobre a questão da liberdade, da angústia, tá? Ficam aí as dicas, se vocês tiverem condição de ver, vale a pena, depois a gente troca uma ideia aí no blog, no fórum mesmo, nos comentários do YouTube ou no Google Classroom. Outra dica que eu tô deixando, mas aí eu tô deixando para todas as séries, é a série Merli, que é uma série espanhola, e que é interessante que cada um dos episódios tem o nome de um filósofo. E o que acontece nos episódios tem a ver com a teoria do filósofo. Então são jovens como vocês, como se fosse um ensino médio, com um professor aí meio diferente de filosofia, e esses episódios vão trazendo de uma forma prática como que seria a teoria desses filósofos no nosso cotidiano, né? Então é muito legal, é divertido, é dramático, tem uns relacionamentos muito interessantes, as festas, as aulas, então vale a pena ver a série. São 3 temporadas, se eu não me engano, e já estão todas, acho que no Netflix, mas tem outras plataformas também. Por fim, essa é uma dica mais do primeiro ano, mas vocês não foram meus alunos no primeiro ano, então fica a dica também, né? O Mundo de Sofia, que é um livro, mas que virou uma série norueguesa, que fala da história da filosofia, só que fala de uma forma bem interessante, porque fala a partir da história da Sofia, que é uma menina que está fazendo 15 anos e começa a receber cartas anônimas com perguntas bem loucas e começa a acontecer muitas coisas estranhas na vida dela, né? E aí a história dela vai se confundindo com a história de outra menina e com a história da filosofia, tá? É muito legal para a gente conseguir visualizar um pouco a história da filosofia e a história como de uma forma geral. Se vocês estiverem afim, também tá lá no blog o link para cada uma das partes, tá? Então, o livro, como o livro é grosso, essa série se dá em 4 partes, mas também está disponível online aí quando vocês tiverem um tempo para dar uma olhada. Aqui são as referências da aula, né? Tudo que eu usei, desde do Descartes lá, inclusive os links dos vídeos para dar o crédito às pessoas que fizeram os vídeos. Pessoal, falamos demais, mas eu acho que eu contribuí para a gente revisar o que a gente já tinha visto em aula e, ao mesmo tempo, responder as questões do nosso roteiro de atividades e também do trabalho de vocês. Eu aguardo aí a participação de todos, o envio, um grande abraço e até breve.